Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesta manhã. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Eu só estive aqui uma vez por ocasião da inauguração e ver que a igreja está se estabelecendo, que a igreja está crescendo, isso nos alegra demais. É certo que entendemos que tudo que nós estamos vivendo aqui em Ramos é só o começo do que Deus já preparou para este lugar. Sabemos que fisicamente ainda precisamos de algumas obras, alguns detalhes para podermos estar mais confortáveis para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Andei pelas instalações da igreja, está faltando ainda melhorarmos ali a área das nossas crianças, o kids, a área do banheiro, mas eu tenho certeza que cada um de nós, entendendo que Deus levantou a nossa vida para que isso aconteça, isso vai acontecer rapidamente. É certo também, o pastor de vocês é um homem de muita fé. Já no início da igreja ele põe 500 cadeiras e 2 cultos. Nós estamos falando de 1000 pessoas. Isso é uma oportunidade para você, que a sua igreja te dá, de você fazer aquilo que Jesus espera de cada um de nós, que é ganhar pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas, porque cada um de vocês na nossa igreja é um pastor e uma pastora. Então veja nessas cadeiras vazias uma oportunidade para Deus usar a tua vida. E já no próximo culto diminuir o número de cadeiras vazias, porque você vai ganhar alguém para Jesus e você vai se colocar à disposição do Senhor para cuidar dessas pessoas. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Isto não é função somente do pastor da igreja. Não tem a menor chance dessa igreja chegar onde Jesus já colocou ela no céu e quer materializar aqui na terra através da vida do pastor Bruno e da sua família. Isso é impossível. Jesus conta com cada um de nós. E é por isso que na nossa igreja nós tentamos preparar vocês, motivar vocês a entender esse chamado de Jesus na sua vida como um pastor e uma pastora que vai evangelizar, ganhar e cuidar dessas pessoas. Nós estamos vivendo um tempo muito especial com o Senhor, como igreja. Como o pastor Bruno falou, nós somos 117 igrejas espalhadas pelo mundo. E as nossas igrejas, para a honra e glória do Senhor, tem crescido. A expectativa é vivermos algo extraordinário com Deus este ano. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos vivendo desafios como igreja. Claro que não, vivemos sim muitos desafios como igreja. E o maior deles, que nos entristece, é saber que muitas pessoas que frequentaram o culto da Igreja Batista Atitude hoje não se encontram entre nós. Tomara que elas estejam em outras igrejas, menos pior. Mas sabemos que muitas delas que passaram pelas nossas igrejas, hoje elas se encontram afastadas. E esta não é uma situação que somente a Igreja Batista Atitude vive. Isso é uma realidade em todas as igrejas evangélicas. Existe um estudo que diz que 50% das pessoas que já frequentaram uma igreja evangélica, hoje se encontram afastadas. É
é um número muito alarmante. E talvez você, como eu, possa estar pensando: como que uma pessoa que conhece Jesus, sabe quem Ele é, sabe o que Ele representa em nossas vidas, pode se afastar dele? E pensando sobre isso, eu entendi que o afastamento de uma pessoa da igreja, ela não acontece da noite para o dia. Ninguém dorme falando que ama Jesus e acorda dizendo: eu estou afastado. Não, o afastamento, ele primeiro acontece no coração, para depois acontecer de uma forma física. É um processo muito silencioso, muitas das vezes imperceptível. E sendo assim, nos alerta que isso pode acontecer comigo e com você. Pode ter certeza que essas pessoas que estão afastadas hoje da igreja, quando elas estavam aqui, como eu e você, jamais imaginou que iriam se afastar. Então, por mais que hoje você tenha a certeza, e eu sei que você tem, que não se afastará nunca de Jesus, esses dados nos alertam que precisamos ficar atentos. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Por isso o tema da nossa mensagem é: quando o coração começa a se afastar. E tem um texto da Bíblia que fala sobre esse assunto. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. A versão que eu vou utilizar é a NVI. Eu não sei se vão projetar, mas se não projetar, vocês acompanhem aí na sua Bíblia, mesmo que seja em outra versão. Assim diz a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio.
Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião. Oremos. Santo Deus, diante de nós a sua palavra. Essa palavra poderosa, que é capaz de transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes. Senhor, diante de algo tão poderoso, não podemos sair deste culto da mesma forma que chegamos. Por isso, fale um pouco mais sobre esse assunto que o Senhor já iniciou. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A tese do livro, a tese da carta aos Hebreus, é a superioridade de Cristo. Essa carta defende que Cristo é superior a tudo e a todos. O autor de Hebreus, ele fala que Cristo, ele é superior aos anjos de Deus. Diz que ele é superior a Abraão, o pai da fé dos hebreus. Diz também que ele é superior a Moisés, o libertador do povo hebreu. Também é superior a Josué, o conquistador da terra prometida. Cristo também é colocado como superior aos sacerdotes levíticos e também aos sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles precisavam realizar sacrifícios repetidos por várias vezes, Jesus ofertou somente um sacrifício e de forma definitiva. O contexto desta passagem é o momento do povo hebreu estar passando pelo deserto. Os 40 anos de peregrinação do povo hebreu pelo deserto. E mesmo diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo aquele povo naquele momento, mesmo que Deus estivesse cuidando daquele povo, protegendo aquele povo de todas as intempéries do deserto, sustentando aquele povo, mandando os alimentos, o maná e as codornizes diretamente do seu trono, mesmo que ele estivesse poupando as suas roupas, os seus calçados, dos desgastes diários por 40 anos, mesmo diante de todas essas evidências, aquele povo, ele optou por murmurar, por reclamar e por se afastar de Deus. E esse texto, ele nos apresenta alguns motivos que podem levar eu e você a se afastar de Jesus. E o primeiro motivo que pode nos afastar de Jesus é a nossa ingratidão.
Ingratidão é a falta de reconhecimento de algo bom que alguém fez por nós. Isso é ingratidão. E se nós olharmos para o que está escrito no versículo 12 desse texto que nós acabamos de ler, que diz: cuidado, irmãos, para que não tenha o coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Um coração perverso e incrédulo é aquele coração que, mesmo tendo muitas evidências em relação ao que estamos recebendo na nossa vida, não reconhece esse favor. Isso é um coração perverso e incrédulo. Não reconhece aquilo que uma pessoa faz por nós. Nesses versículos era o que acontecia com aquele povo. Era o que estava acontecendo com o povo hebreu durante a sua caminhada no deserto. Eles não conseguiam enxergar tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles. E não reconhecendo aquilo, deixavam de agradecer a Deus, fazendo com que o seu coração fosse um coração ingrato. Quando tudo que nós recebemos se torna comum aos nossos olhos, a gratidão se cala. Passamos a agir como se não estivéssemos recebendo nada, e muito menos que estamos sendo abençoados por uma pessoa. Não. Simplesmente nós nos acostumamos. E quando nós nos acostumamos com algo na nossa vida, a gente não vê aquilo como um presente. E muito menos agradecemos àquela pessoa que tem nos presenteado. É como um filho que não agradece o seu pai por tantos anos que ele se dedicou trabalhando para sustentá-lo, para dar a ele tudo aquilo que ele precisava. E não reconhecendo isso, ele deixa de agradecer ao seu pai. Acha que isso é algo comum. Acha que é uma obrigação do seu pai. Ele já não agradece mais à sua mãe por todas as refeições que ela fez, que o alimentou durante grande parte da sua vida. Porque ele chega em casa, o café está preparado, o almoço está preparado, a janta está pronta, e ele acha que aquilo é comum. E deixa de agradecer a sua mãe. Às vezes, nós nos acostumamos com coisas que temos na nossa vida e não damos o devido valor. E o pior, deixamos de agradecer aquela pessoa que tem feito tantas coisas por nós. Por isso você tem que proteger seu coração da sua ingratidão em relação a Deus. É por isso que você precisa separar um tempo de qualidade para o seu devocional diariamente, todos os dias.
Você separe tempo de qualidade para falar com aquele que tanto tem feito pela sua vida. E não comece as suas orações como uma oração de petição, só apresentando as suas necessidades a Deus. Inicie a sua oração com ação de graças, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua família, agradecendo a Deus pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua moto, pela sua bicicleta. Isso que parece ser comum a você, foi dado por Deus. Se hoje você tem uma vida, se hoje você tem uma família, se hoje você tem saúde, se hoje você tem uma casa para morar, se hoje você tem alimento na sua geladeira, foi Deus quem te deu. E acostume a agradecê-lo, mas de uma forma intencional, não da forma que muitos de nós às vezes agradecemos ali na hora da refeição, de uma forma pragmática, de uma forma religiosa, diante da comida. Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Aquelas orações simplificadas durante as refeições, não estou dizendo que elas não são importantes, mas talvez não expresse, não alimente o seu coração de gratidão por esse Deus que tem feito tantas coisas por mim, por vocês. Porque quando nós criamos um hábito de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, nós nos blindamos de qualquer possibilidade de pensar em se afastar desse Deus que tem nos dado tantas coisas. Como eu vou me afastar de alguém que tem nos dado o que temos mais de precioso, nas nossas vidas? Como eu vou me afastar desse Deus? Um coração grato, meus irmãos, não tem espaço para o afastamento. Segundo motivo que pode levar você a se afastar de Jesus é caminhar sozinho. Se você procurar saber de uma pessoa que está afastada, qual foi o último estágio dele na igreja, você vai perceber é que ele estava caminhando sozinho. Caminhar sozinho enfraquece a alma. O isolamento, ele cria um ambiente onde a sua fé não vai ser confrontada. E quando a nossa fé não é confrontada, o que acontece é que as nossas atitudes podem parecer que está tudo bem no nosso relacionamento com Jesus, mas na verdade tem desagradado a Jesus. Mas você não consegue perceber, porque você está caminhando sozinho, não tem ninguém para te confrontar acerca de algumas atitudes que você possa estar tendo. O isolamento faz com que o seu coração não seja tratado, cuidado. E isso pode fazer que a sua consciência comece a dar espaço, comece a negociar com o pecado.
sem você perceber, você já começa a negociar com o pecado e não tem noção disso. E estando sozinho, você não tem ninguém para te alertar. É isso que está escrito lá no versículo 13 do texto que nós lemos. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 e 10, o sábio rei Salomão diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que ajude a levantar. Não é inteligente andar sozinho. Os pastores das ovelhas, eles sabem disso, por isso que o grande desafio de um pastor de ovelhas é mantê-las juntas no rebanho. Porque se uma delas se desgarrar, ela vira alvo fácil para os lobos. Por mais que aquela ovelha, vendo que tem um pasto mais distante para ela se alimentar, aquele capim verdinho, não vai ser uma boa escolha ela se afastar do grupo e ir para lá. Mas às vezes ela vai achando que lá é melhor do que aqui, onde está o grupo, todo mundo comendo junto. Assim também acontece na igreja. Se você caminhar sozinho, se você não tiver em comunhão, sem proximidade com os irmãos, você fica mais exposto a esses ataques espirituais. É por isso que uma estratégia de guerra é uma estratégia usada pelos exércitos do mundo. Antes de querer destruir o inimigo, ele tenta isolar o inimigo. Porque quando está sozinho, fica mais fácil destruí-lo. É assim que age o nosso inimigo em nossas vidas. No primeiro momento, ele não vai para te destruir, ele vai para te isolar. Primeiro ele te afasta das pessoas, porque você sozinho fica muito mais vulnerável. Quando você cair, não vai ter ninguém para te levantar, e ele dá checkmate. E acaba com você de vez. Deus nos colocou para caminharmos num corpo onde Ele é a cabeça. Precisamos estar fazendo parte desse corpo. Deus não nos colocou para termos uma caminhada solo. Não. Ninguém se afasta de Deus de uma vez, de uma forma instantânea, não. Primeiro, o que acontece é o irmão começar a não participar dos eventos da igreja. Ele já não quer fazer parte de atender a um chamado do seu pastor para uma conferência.
da visão da nossa igreja. Satanás vai lá, lança uma armadilha e ele cai, dizendo: eu, um sábado inteiro dentro da igreja? Não, isso é coisa do pastor, pô. Isso, o pastor está querendo sobrecarregar a minha vida. Não vai conseguir perceber que ali vão estar sendo ensinados ferramentas para você saber lidar com várias situações espirituais na sua vida, e que vai evitar você se afastar de Jesus. Que durante aquela sexta-feira à noite, aquele sábado, tantas informações preciosas foram dadas para você fazer aquilo que Jesus espera de você. Mas não, o inimigo lança uma armadilha: ó, isso é coisa do pastor, isso aí está querendo sobrecarregar, sábado é dia de você descansar, sábado é dia de você ficar com a sua família, não precisa você ir não. E aí você começa a se afastar dos eventos que a igreja promove para te fortalecer, para que você cresça espiritualmente, para que você aumente o nível de relacionamento de Jesus. Mas aí o primeiro passo: não, só vou aos cultos, se der eu vou ao céu. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se afastar dos irmãos, que aí começa a ficar um pouco constrangido com os irmãos falando dos eventos da igreja, e aí Satanás lança outra armadilha: você não precisa disso, você não precisa deles. Aí aquele irmão que já se afastou dos eventos da igreja começa a se afastar dos irmãos. Aí vem no culto, procura sentar em local onde as pessoas que ele tem relacionamento não estão perto, senta lá no fundo, para quando acabar o culto já mete pé. Se afastando dos irmãos. Aí começa a ficar fácil para Satanás. O próximo passo é se afastar da igreja, até que se afasta de Jesus. Caminhar sozinho não é a melhor opção. É por isso que a sua igreja tem uma visão que te protege disso. Mas é lógico que Satanás não vai deixar a gente procurar proteger os membros da nossa igreja. Ele vai tentar desfazer isso e vai falar que é mais uma atividade. Por favor, meus irmãos, acredite no que está sendo dito aqui. Não caminhem sozinho. Não caiam na cilada de Satanás de caminhar sozinhos. Se você hoje não faz parte de uma célula, imediatamente faça parte de um. Isso não é para estatística da atitude, não. Isso é por amor a você. Ele não vai querer que você faça parte disso. Não falte às reuniões das suas células, você que já está em célula. Ele vai fazer de tudo para te afastar dos irmãos. O que ele faz com você é o que ele faz comigo. No dia da célula a gente chega cansado do trabalho e a vontade é ficar em casa. No dia da célula ele cria algumas atividades, como aniversário de família. No dia da célula ele coloca na tua cabeça: por que você vai conviver com aquela irmãzinha? Tu vai para lá para a célula, vai ficar enchendo tua paciência. Ele vai fazer de tudo para você não ir.
E o argumento que ele vai colocar na sua cabeça, a gente precisa entender que a gente vive uma batalha espiritual, esses pensamentos nossos, ou é da parte de Deus, ou é da parte do nosso inimigo. Aquilo que a gente via como criança, quem tem aí mais de 40 anos, daquele anjinho de um lado e o demônio do outro, é a pura verdade. O que passa na nossa cabeça faz parte de uma batalha do mundo espiritual. Não pense que isso parte de você, porque quando vem de Deus ele deixa claro. Mas quando vem de Satanás, ele tenta te enganar, dizendo que isso é pensamento seu, que isso é ideia sua, de não querer ir à célula, de achar que é mais um compromisso, de achar que é pesado demais. Não caiam nesta cilada, por favor. Você pode estar colocando em risco a eternidade ao lado de Deus, caminhando sozinho. Por preguiça não participar de uma célula. Por favor, não façam isso. A gente não ganha nada se você participa ou não participa. Mas a gente sabe o quanto que você vai ganhar em não estar caminhando sozinho. Por isso que nós vivemos essa visão, por isso que nós vivemos essa estratégia. Porque aqui eu vou estar falando, e se você estiver com algum tipo de situação que está desagradando a Deus, vai passar despercebido. Mas lá na célula não. Com 10 pessoas, as pessoas vão te olhar e vai ver, poxa, essa irmã está precisando de ajuda. Esse irmão está precisando de um apoio. Eu sei que é da nossa natureza não querer ser confrontados, mas isso acontece por amor a você, para que você não se engane de achar que está tudo bem no seu relacionamento com Jesus, e na verdade não está. Mas você precisa de alguém para te falar isso, para te alertar isso, para você mudar. Você estar num culto aos domingos não te garante a eternidade. São as suas atitudes diante de Jesus que te garantem a eternidade. Como que você vai arriscar andar sozinho? Terceiro e último motivo que pode levar você a se afastar de Jesus é quando Jesus ele deixa de ser o seu alvo. Quando os nossos olhos já não estão focados em Jesus, mas sim nas pessoas, você vai ter um monte de motivos para se afastar da igreja. Se os seus olhos não estiverem em Jesus, mas observando o jeito das pessoas, como está a sua igreja, como que o seu pastor é, você vai arrumar um monte de motivo para se afastar da igreja. E sabe por quê? Porque a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Se fosse, eu e você não estaríamos aqui. É isso que diz o versículo 14 desse texto que nós acabamos de ler. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Meus irmãos, nós estamos aqui por Cristo, nós somos participantes com Ele do grande plano de salvação do mundo. Essa é a única razão de estarmos aqui, não são as pessoas, as atitudes das pessoas. Você não pode se afastar de Jesus porque uma pessoa não agiu da maneira que você gosta. Ele não é o responsável por isso, Ele nos deu o livre-arbítrio. Fazemos aquilo que desejamos fazer. Ele está lá avaliando se você realmente quer viver eternamente com Ele.
Nós precisamos, como diz o texto, nos apegar à confiança lá do princípio. Quando a gente conheceu Jesus, e a gente falou, meu Deus, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Ele é a única razão. Precisamos estar focados no alvo principal, que é Jesus, porque se você desviar o seu olhar, você vai encontrar um monte de problemas na sua igreja. Eu posso te afirmar, sem medo de errar, a Igreja Batista Atitude é uma das melhores igrejas de Jesus Cristo. Mas tem defeitos, tem problemas. E a melhor forma de nós lidarmos com isso, para que isso não seja um motivo de afastamento, você olhar um problema da sua igreja e aquilo te fazer afastar, a melhor forma é você fazendo parte da solução dos problemas da sua igreja. Quando eu cheguei na Atitude, tinha pouco tempo. Aconteceu uma situação bastante interessante. Eu estava chegando para um culto de domingo, estava um pouco atrasado, já ia começar o culto. E quando eu entrei no estacionamento, uma confusão. Os irmãos que estavam responsáveis pela organização de colocar os carros na vaga estavam muito confusos. E aquilo me chateou demais. Acabei chegando atrasado, quase no final do louvor, e fiquei muito chateado com aquilo. E aí eu lembrei que ao final do culto, o pastor Josué costuma ir para a porta da igreja, falar com os membros, conversar, abraçar. E aí eu falei, poxa, eu vou lá conversar com o pastor, para que isso não aconteça. É muito chato isso. Alguém pode ver isso e nem voltar mais. Alguns talvez naquele mesmo dia pode ter dado marcha ré e ter ido embora e não ter ficado no culto. Vou lá falar com ele. Aí entrei na fila para falar com o pastor. Quando foi chegando a minha vez, tinha uma irmã na minha frente. E aí ela começou a conversar com o pastor e deu para perceber, eu não entendi muito bem, mas deu para perceber que ela está vivendo algumas situações no Ministério Kids que poderiam melhorar. E começou a dar um monte de ideias para o pastor. E o pastor ali escutando, eu vendo que ele estava atento, escutando a irmã, falando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí quando a irmã parou de dar as sugestões dela, ele virou para a irmã, ô irmã, essas ideias são maravilhosas. Será que a irmã pode nos ajudar a colocar isso em prática? A irmã ficou, ô pastor, é assim, que às vezes eu trabalho aos domingos, mas eu vou colocar em oração, tá pastor? Deus abençoe. Foi embora. Aí chegou a minha vez. Pastor simpático, como sempre, falou, ô Robson, tudo bem? Como é que você está? Posso te ajudar em alguma coisa? Pastor, não precisa me ajudar em nada, eu só vim aqui te dar um abraço e dizer para você ter uma boa semana, e meti o pé. Porque eu entendi perfeitamente que ao invés de ir lá reclamar com o pastor, falar para o pastor, era só eu me colocar à disposição do ministério de recepção e lá do estacionamento para ajudar o que estava acontecendo. Essa deveria ser a minha atitude. Não ficar reclamando, não ir lá reclamar com o pastor, mas sim fazer parte da solução, porque quando nós fazemos parte da solução da nossa igreja, a gente não vai ter tempo para ficar reclamando e murmurando não, porque aí vai saber das lutas e das dificuldades. Talvez vocês cheguem aqui e vejam alguns irmãos do colete verde aí na recepção, cuidando. Pô, mas sempre a mesma pessoa. Às vezes chega aqui 6 horas da manhã para arrumar, deixar tudo arrumadinho aqui para a gente. Ligar o ar-condicionado para quando a gente chegar, tá geladinho.
Mas sempre as mesmas pessoas, sim. Não tem ninguém para revezar com elas. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E verdadeiramente nós somos. Mas ela diz também que nós somos servos de Deus. O que você tem feito para servir a sua igreja? O que você tem feito para fazer parte da solução dos problemas da sua igreja? Quando nós estamos servindo a igreja de Jesus, nós estamos fazendo aquilo que Ele espera de nós, sendo servos. Somos filhos, mas também somos servos, servimos ao reino de Deus. E sendo assim, a gente cria um coração bastante preparados para não nos afastarmos por conta de um problema que tem em todas as igrejas. Não vai adiantar trocar de igreja. Todas as igrejas têm problema. Então, ao invés de nós ficarmos reclamando, murmurando, ou tendo tempo para ver esses defeitos, vamos lá no pastor, no líder do ministério. Vamos nos colocar à disposição para ajudar isso que Deus permitiu você ver um problema na sua igreja. Provavelmente que Ele quer te usar para resolver isso. Se você viu alguma situação na sua igreja, provavelmente foi Deus que te mostrou, porque Ele quer te usar para resolver alguma coisa que você olha e fala, pô, isso aqui pode ser melhor. Isso aqui pode ter melhor qualidade. E Deus me deu um dom que eu possa ajudar nisso. Vou lá me colocar à disposição do pastor para isso. Para concluir, meu. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus, Ele diz que o caminho que leva à vida eterna, ele é estreito, e poucos o encontram. Diante das nossas igrejas lotadas, tantas pessoas falar em Jesus, parece que isso está indo de encontro ao que está dizendo que Jesus afirmou. Que poucos encontrariam esse caminho. E além disso, esse caminho realmente é muito estreito, diz Jesus. Não por vontade dele, é porque ele já conhece a dureza do nosso coração. A vontade dele é que todos estejam um dia no céu. Por isso ele morreu por todos, pelo mundo. Mas ele conhece o nosso coração, e ele diz nesse texto de Mateus 7, versículo 13 e 14, que poucos encontrariam o caminho que leva à vida eterna. Jesus aqui, ele não estava falando de estatística religiosa. Jesus estava falando aqui de compromisso, de relacionamento com Ele. E Ele tem visto que poucos estão buscando isso. Jesus não falou que poucos se aproximariam, Ele falou que poucos encontrariam. Então Ele sabia que muitos viriam à igreja, poucos se aproximariam desse caminho. Muitos se aproximariam, muitos viriam esse caminho, mas poucos o encontrariam. Foi isso que Jesus falou nesse texto. O caminho estreito que Jesus está falando não é um caminho de popularidade, que dá muitos likes, muitos seguidores. Não é esse caminho que leva à vida eterna.
O caminho estreito que Jesus menciona nesse texto de Mateus 7 não é um caminho de conveniência, muito menos de uma fé sem a cruz. Ou seja, eu quero que Jesus pode me dar, mas assim, a cruz deixa de lado, isso é para Jesus. Cruz, esse assunto é só para Jesus. Eu não vou passar por nenhuma dificuldade, não. Não é esse que é o caminho que leva à vida eterna. Por isso Jesus diz que é estreito. O caminho que leva à vida eterna é um caminho de renúncias, é um caminho de obediência, é um caminho de senhorio do Senhor Jesus. E é por isso que muitos que vêm à igreja, quando se deparam com esse caminho, é natural que passe pela cabeça se afastar. É por isso que você precisa criar um cenário que isso não seja uma possibilidade na sua vida, que isso sirva de alerta para você. Não confie somente no seu pensamento e nas suas forças. Você precisa criar um ambiente onde o desejo de se afastar da igreja perca as suas forças. É por isso que você precisa ter um coração grato a Deus, para que você entenda que Deus tem feito muito pela sua vida. Como você vai se afastar dessa pessoa que tem te dado tanto? Coloque isso diariamente nos seus devocionais. É por isso também que não é inteligente da sua parte caminhar sozinho. Você vai cair uma hora. Talvez até sem perceber você vai cair. Se não tiver ninguém ao seu lado para te levantar, você vai ficar lá embaixo. E talvez não vai nem perceber, vai achar que está tudo bem com você. E Jesus, ó. E Jesus, aqui, ó, de boa. Só na sua cabeça. Você passa a criar um Jesus seu, que aceita algumas situações que você está desejando fazer, mas que desagrada a Ele. E um irmão sabe disso, pode te alertar. Ô, querido, faça isso não. Não vá fazer sexo fora do casamento, que isso desagrada a Jesus. Ó, não vá em certos lugares, não, porque esses lugares não glorificam o nome de Jesus. Não dá para você ir ao carnaval, ao Marquês de Sapucaí, ir ao pagode, não dá, porque lá as pessoas têm atitudes que não glorificam a Deus. Você não pode estar num ambiente onde as pessoas não glorificam a Deus. Não dá para você frequentar esses lugares. Ó, eu sei que seu filho fica bonitinho, fantasiado no carnaval da escola, mas não dá para o seu filho ir no carnaval da escola. Não deixe Satanás achar que isso é religiosidade quando você é orientado pelo irmão. Não faça isso, porque lá vai estar sendo glorificado o nome de Satanás, não de Deus. Então não deixe teu filho participar disso, por mais que ele fique bonitinho, fantasiado. Sim, você vai precisar conversar com alguém da sua família, que não vai dar para você estar na festa de Halloween do seu sobrinho. Vai conversar, não, a gente participa de um almoço, depois a gente faz um churrasco para a gente comemorar também o aniversário, mas você não pode ir, porque lá vai estar sendo manifestado adoração a Satanás. Ah, mas é tão ingênuo, minha irmã nem sabe disso, não sei, mas é da maneira que Satanás usa. A gente não luta contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, é contra eles, os espíritos malignos. E ele age em cima de pessoas que nós amamos, que nós admiramos, para ver se você cai nessa cilada.
eu vou fazer uma festa de Halloween, a irmã dela não é convertida, eu vou fazer uma festa de Halloween, ela vai ficar sem como falar para a irmã que não dá para ir na festa de Halloween. Aí vai estar lá num ambiente de adoração a Ele. Alvo fácil. Sim. Precisamos entender que o caminho estreito é desafiador. Mas é o único que leva à vida eterna. Por que é que você vai deixar de fazer aquilo que Jesus espera que você faça e abrir mão da vida eterna, de viver eternamente com Deus? Por que é que você vai fazer isso? E você precisa ter sempre o seu alvo voltado para Jesus. Porque quando tu tira o alvo dele, vai sobrar motivo para tu se afastar da igreja. Então o alvo precisa ser Ele. Ele é perfeito. E é o único motivo de nós estarmos aqui. O texto diz no seu último versículo: se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Que rebelião? A rebelião que aconteceu do povo hebreu no deserto. Colocaram lá o bezerro, começaram a se rebelar contra Deus. Não façam isso. Se Deus tocou o seu coração hoje, não endureça o coração de vocês. Entre nesse caminho estreito. Eu não vou te enganar e falar que é bem fácil, não. Vai ter muitas coisas que a gente quer fazer e não poderá, porque aquilo entristece Jesus. Mas o que eu posso falar é que sim, vale a pena entrar nesse caminho estreito. Sabe por quê? Porque quando nós entramos no caminho estreito, Ele passa a fazer parte da nossa vida. Ele vai estar com você em todas as suas dificuldades. É Ele mesmo que vai cuidar de cada situação da sua vida. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, diz que todos partilham de destino comum. Se olharmos o não cristão e o cristão, parece a mesma coisa. Parece que tem o mesmo estilo de vida. Lá tem pobre, aqui também tem. Lá tem gente com problema de saúde, aqui também tem. Lá tem pessoas que familiares morrem, aqui também tem. Lá eles ficam doentes, aqui também nós ficamos. Sim, o objetivo desse tempo que estamos aqui não é esse. É saber se você decide estar com Jesus na eternidade, deixando de fazer aquilo que desagrada a Ele. Esse é o único objetivo durante a nossa vida. Mas com a garantia de que é a melhor decisão quando entramos nesse caminho estreito. E talvez você está diante desse caminho e ainda não tomou uma decisão. Uma decisão verdadeira. De que sim, entrei. Jesus fica comigo. Ele vai ficar. Mas Ele só está esperando a sua decisão. E a Bíblia nos ensina como nós decidimos isso, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Não é de qualquer maneira. E nada que está escrito na Bíblia é por acaso. E lá nesse versículo diz o seguinte: se você reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, com a sua boca, é muito claro o versículo, com a sua boca, você entra no caminho e Ele vai estar com você e você está salvo. Você já fez isso? Você já declarou isso com a sua boca? Que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? Eu não estou falando se você sabe que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Eu não estou falando quem é Jesus, eu estou perguntando se você já o reconheceu como seu Senhor e Salvador com a sua boca. Talvez você chegou há pouco tempo numa igreja evangélica e não conhecia o versículo de Romanos 10, 9. Talvez você está até algum tempo na igreja
e não sabia que isso era tão importante, declarar com a sua boca que Jesus é o teu Senhor. Talvez você não lembre se fez isso. É por isso que nesse momento nós vamos te dar a oportunidade de você declarar isso com a sua boca. Entre nesse caminho. Jesus está com você, mas Ele precisa do seu sim. Ele precisa escutar da sua boca que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. É isso que está escrito neste versículo.